Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cristão Águia. Nós estamos iniciando esse vídeo aqui com mais um tema de mensagem, temáticas, na qual nós iniciamos no dia anterior, no vídeo anterior. E hoje nós estaremos falando sobre a notícia do nascimento do ministério Mateus, a partir do verso de número 1 ao verso de número 8. Você que pode nos acompanhar, acompanhe-nos, por favor, aí com a sua Bíblia Sagrada, a poderosa palavra do nosso Senhor. Diz assim a palavra: E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Queridos, antes mesmo de nós entrarmos aqui nesse tema, gostaria de pedir a você aí que não é inscrito, se inscrever nesse canal, deixar aí o seu like e também ative o sininho das notificações para você não ficar por fora de nenhum dos vídeos que estamos aqui postando no canal. Toda a sua contribuição e ajuda vai fazer com que nós cresçamos e possamos levar essa palavra a muitas outras pessoas também. Como eu disse, nós estaremos falando sobre a notícia do nascimento do ministério de Jesus, quando ela começa a se espalhar. Isso está tudo aqui no texto, capítulo 2, a partir do seu primeiro verso ao verso 8. O texto que nós agora acabamos de ler é o texto do espalhamento, é o texto da notícia do nascimento de Jesus, lá na terra da Judéia, ou na terra de Belém da Judéia. Existe um fato muito pouco comentado, que é a chegada de José e de Maria em Belém, por motivo do alistamento de José. Nós sabemos que no tempo em que Jesus ainda estava no ventre de Maria, o imperador César Augusto, ele fez um decreto. Ele decretou um alistamento a todo mundo. E cada homem deveria se alistar na sua própria cidade, ou na cidade natal. Então José precisa sair da Galiléia de Nazaré para a sua cidade, que era lá em Belém de Judá. E quando ele chegou, já estavam próximos, cumprindo-se, e ela estava pronta para dar à luz a Jesus. Como todos estavam indo se alistar, as estalagens estavam todas elas cheias. Não havia vaga nos hotéis. Então, o que acontece? Eles entram na garagem. Maria entra em trabalho de parto. E ela é levada para um estábulo. Um estábulo, querido, isso mesmo. E quando ela dá à luz, a Bíblia diz que ela envolve Jesus e o coloca numa manjedoura. Aqui, meu querido, se cumpre uma profecia. Aqui vai ser notória algo que lá na frente mais vai ser predito ou dito no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de número 36. Por quê? Porque entenda que o ministério de Jesus, ele foi profético desde o seu nascimento. Ele nasce em uma manjedoura, tipificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por quê?
Porque João, quando ele vai ser batizado, a Bíblia diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele nasce ali e é colocado nessa estalagem, e é colocado numa manjedoura, aqui já está tipificando o ministério de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas as vezes que perguntarem por que Jesus nasceu na manjedoura, você pode dizer para eles, porque cordeiro não nasce em berço. Aleluia. Tudo foi registrado no Evangelho, escrito por quem? Por Lucas, capítulo 2. Mas ainda existe uma outra lição nesse nascimento para o ministério. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi reconhecido também antes do seu nascimento. Antes deles nascer, alguém já sabia que ele era poderoso. Então, o ministério não se inicia no púlpito. O ministério não se inicia com microfones na mão. O ministério não se inicia quando já estão louvando, já com CD pronto, com DVD pronto. Pelo contrário, o ministério ele já é reconhecido antes mesmo de seu nascimento. Por quê? Porque antes dele nascer, alguém já sabia que ele era poderoso. Porque o ministério, olha só, porque o ministério se reconhece antes dele começar. Alguém já olha e diz,